Olá, sejam bem-vindos à nossa nona aula de Química 12º ano com o programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o professor Herberto Moreno, certo? Agora, antes de iniciarmos a nossa aula, não se esqueçam de evitar apertos de mãos, abraços, beijinhos, para podermos estar juntos mais à frente, dentro em breve. Até lá, fica na casa. Ok, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver o que é? Quociente da reação. O que é quociente da reação? E depois nós vamos ver exemplos de aplicação que vão servir de apoio para a resolução de problemas que também vou deixar aqui, certo? Olha, quociente da reação. Até agora nós falamos de quê? Constante de equilíbrio, certo? Kp, Kc no equilíbrio, após o sistema atingir o estado de equilíbrio. Agora, será que não é possível encontrar uma constante antes do estado de equilíbrio? Certo? Nós vamos ver agora. Diz o seguinte: é possível para qualquer instante, no decorrer de uma reação, determinar uma constante que depende da concentração dos constituintes do sistema nesse instante. Essa constante denomina-se quociente da reação, ok? Que nós vamos representar pela letra Q maiúscula, certo? Olha lá. Então, assim para a reação traduzida por a reação que vocês já tinham conhecimento. N2 gasoso mais 3H2 gasoso reversível 2NH3 também no estado gasoso. Como é que fica então a expressão de quociente de reação? Vejam, é tudo semelhante ao que nós tínhamos visto com relação a Kc, certo? O que há de diferente aqui? Kc é após atingir o estado de equilíbrio e quociente de reação é num instante qualquer. Por isso que não aparece aqui é de equilíbrio, porque significa em qualquer instante. Aí está a diferença com o Kc. Só. Vá lá. O valor desta constante permite-nos verificar se, no instante considerado, o sistema está ou não em equilíbrio. Como é que nós vamos saber? Através disto. Comparar quociente de reação com constante de equilíbrio. Vamos lá. Se quociente de reação, nós podemos calcular quociente de reação no instante qualquer da reação, no instante qualquer, para nós que não conhecemos e não sabemos em que situação é que a reação está. O que é que nós podemos encontrar? Podemos encontrar quociente de reação exatamente igual a constante de equilíbrio. Significa que no instante da determinação de quociente de reação, o sistema já tinha atingido o estado de equilíbrio. Será este o significado. Mas também podemos calcular quociente de reação e encontrar que é maior do que constante de equilíbrio. O sistema, neste caso, estará a evoluir no sentido inverso, certo? Até atingir o estado de equilíbrio. Se quociente de reação for maior do que constante de equilíbrio, significa que, nesse instante, o sistema estaria a evoluir no sentido inverso e vai evoluir até atingir o estado de equilíbrio. Mas também nós podemos calcular quociente de reação e obter um valor menor do que constante de equilíbrio. Significa que, neste caso, o sistema estará a evoluir no sentido direto e vai acontecer isto até atingir também o estado de equilíbrio. Então, podem ver que quociente de reação nós vamos precisar sempre comparar com constante de equilíbrio para sabermos definir o estado da reação, certo?
Exemplo de aplicação. Nós temos aqui um problema que dá para mostrar como é que nós podemos prosseguir até encontrar a solução desse problema. Diz aí, a 425 Kelvin, a constante de equilíbrio para a reação 2HI no estado gasoso, reversível H2 no estado gasoso, mais I2 também no estado gasoso, a constante Kc vale 1,8 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Agora diz, num balão de 1,0 litro de capacidade, foram introduzidos a temperatura de 425 Kelvin, 0,25 mols de iodo, 0,25 mols de hidrogênio e também 0,25 mols de iodeto de hidrogênio. O que querem com isto? Verifica por cálculos que nós vamos provar que, vamos verificar, chegar à conclusão de que estão a referir. Diz aí, ponto 1. Até atingir o equilíbrio, houve consumo de H2 e I2 e formação de HI. Se repararem bem na nossa equação, vocês poderão ver que H2 e I2 fazem parte de produtos da reação. Então, vamos ver. Se repararem bem, H2 e I2 fazem parte de produtos da reação. Está a dizer, até atingir o equilíbrio, houve consumo de H2 e I2. Significa o que é? Quer dizer, de uma forma indiretamente, que nós vamos ter que provar que a reação vai fluir no sentido inverso. Certo? Ok? Então, ponto 2. Diz assim, vamos ter que verificar por cálculos que existem 0,59 mols de HI no estado gasoso dentro do balão quando o equilíbrio for atingido, certo? E para ponto 3 diz que nós vamos verificar a percentagem molar de hidrogênio na mistura em equilíbrio. Nós vamos ter que provar ou verificar que vai ser de 11%. São esses os problemas que nós temos, vamos passar a resolver de seguida. Resolução. Vá lá. Para se verificar em que sentido se desloca o equilíbrio, tem de se calcular o quociente da reação, para podermos comparar com constante de equilíbrio, saber se vai fluir no sentido direto ou inverso, certo? Agora, não se esqueçam, as informações que nós temos são informações relativamente às quantidades químicas. Nós também temos volume de recipiente onde foram introduzidas essas quantidades químicas, certo? Então, com essas informações, nós vamos procurar as concentrações. Fica sabendo que C, ou relembrando que C é igual a N sobre V, daí nós podemos ter que as concentrações de todas as espécies serão iguais. Por quê? Porque têm a mesma quantidade química e ocupam o mesmo volume. Então, como o volume é de 1 litro, nós vamos ter as concentrações numericamente iguais às quantidades químicas. O que é que tem de diferente? Somente a unidade. Ok? Então já temos as informações necessárias para o cálculo de quociente de reação. Vamos lá. As concentrações de cada uma das espécies são iguais, então é só substituir 0,25 mols no lugar de A, 0,25 mols por decímetro cúbico. No lugar de concentração de H2, multiplicar pela concentração de I2, que são iguais, e depois, no denominador, é a concentração de HI, que também é 0,25 elevado a 2, certo? Então, feitos os cálculos,
podemos ver que, neste caso, o quociente de reação vale 1, certo? Agora, comparando com a constante que já tínhamos o conhecimento, vocês poderão ver que o quociente de reação é maior do que constante de equilíbrio. E o sistema, sabem que quando isto acontece, o sistema evolui no sentido inverso, que corresponde ao consumo de H2 e I2 para a formação de HI. Tá bom? Resolução 2. O primeiro problema serve para o segundo problema. O que é que nós vamos procurar aqui? Nós vamos procurar as concentrações de cada uma das espécies após atingir o estado de equilíbrio. Então, neste caso, nós podemos ver, de acordo com o problema 1, que a reação vai fluir no sentido inverso. Então, nós vamos ter desgastes dos dois, H2 e I2, e aumento de HI. Em que velocidade? Vá lá. Então, já sabem, a quantidade química inicial de cada um é tudo igual, mas lá no equilíbrio vamos ter diferenças. Então, H2 vai sofrer desgaste de a sua quantidade química inicial menos coeficiente vezes X. E I2 vai sofrer desgaste de quantidade química inicial, que é 0,25, menos coeficiente, que é 1 vezes X, menos 1x. E enquanto que, até atingir o estado de equilíbrio, o que é que nós vamos ter com relação a HI? Como a reação é no sentido inverso, nós vamos ter um aumento da quantidade de HI. Daí passamos a ter 0,25 mais coeficiente 2 de HI vezes X, certo? Então, isto aqui representa N no equilíbrio. Agora, nós sabemos que quando se fala de concentração, N sobre V neste caso. Ok? Então, as concentrações de H2 e I2 são iguais lá no equilíbrio. 0,25 menos X sobre 1. E de HI, a sua concentração é de 0,25 mais 2x sobre 1. Já sabemos qual é o valor correto? Ainda não, só após o conhecimento do valor de x. Então, vamos fazer o que é? Vamos utilizar a expressão de Kc para podermos procurar o valor de x. Sabemos quanto é que é Kc e já temos os esquemas das concentrações de cada uma das espécies. E, substituindo as concentrações de cada uma das espécies que nós tínhamos visto antes, nós vamos acabar por ter seguintes expressões. Olha lá. Então, multiplicando 0,25 menos x por 0,25 menos x é como se fosse 0,25 menos x ao quadrado. É uma forma de simplificar. Daí vamos obter o quê? É 0,25 menos x ao quadrado sobre 0,25 mais 2x ao quadrado, em que podemos simplificar e evitar problemas de maior. Como? Introduzir tudo isto dentro de raiz. Ok? Introduzindo tudo dentro de raiz, o que é que nós podemos fazer? Simplificar, cortar raiz quadrada com o ao quadrado que nós temos. Daí, para podermos continuar a ter uma igualdade, temos que também submeter a constante de equilíbrio o seu valor dentro de raiz quadrada também. Daí, temos raiz quadrada disto, dá 0,13. Simplificando, nós vamos ter 0,13 igual a 0,25x sobre 0,25 menos x sobre 0,25 mais 2x. Daí fica fácil chegar ao valor de x, que neste caso vai valer
0,17. Com isto, podemos substituir X no seu lugar e encontrar as concentrações de cada uma das espécies no equilíbrio. Vai ser a quantidade química de iodeto de hidrogênio no equilíbrio estava 0,25 mais 2x e, substituindo, nós vamos obter esse valor aí. A quantidade química de iodeto de hidrogênio no equilíbrio é de 0,59 moles. É só disto que nós precisamos agora, certo? Porque é para podermos provar o que foi pedido. Tá bom? Resolução 3. Para podermos chegar até resolução 3, nós temos que conhecer as quantidades químicas de cada uma das espécies no equilíbrio, certo? Estão a lembrar de fração molar? Vai servir. Agora, então, lá no equilíbrio, N de H2 é igual a N de I2, que será igual a 0,25 menos X. Então, as suas quantidades químicas no equilíbrio é de 0,08 moles, certo? Então, com o conhecimento de quantidade química de cada um desses aí no equilíbrio, nós vamos procurar a fração molar e multiplicar por 100. Mas fração molar de quem? É só de hidrogênio que nós precisamos agora. Então fica N total é a quantidade química de hidrogênio mais de iodo mais de iodeto de hidrogênio, certo? Então, soma total vai ser de 0,75 moles. Agora, para podermos saber a percentagem de hidrogênio, nós vamos fazer o quê? A quantidade química, para sabermos a percentagem de hidrogênio, nós vamos dividir a sua quantidade química pela quantidade química total e multiplicar por 100. Substituindo, temos 0,08 dividido por 0,75 vezes 100. Vamos adotar este ponto aí como sendo vezes, vai ser a percentagem de hidrogênio de facto de 11%. No equilíbrio, hidrogênio era de 11% e iodeto de hidrogênio 0,59 moles. Ok? Agora vou deixar aqui trabalho de casa para vocês. Temos o seguinte: considere a reação química a seguir, representada, e a respectiva constante de equilíbrio a uma dada temperatura. A equação diz SO3 no estado gasoso mais NO no estado gasoso, reversível NO2 no estado gasoso mais SO2 no mesmo estado físico. A constante de equilíbrio vale 0,50, certo? Para a mesma temperatura. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar a opção que permite escrever uma afirmação correta. Diz o problema, misturando 1,0 moles de SO3, 0,2 moles de NO, 0,50 moles de NO2 e 0,10 moles de SO2, a temperatura T, pode prever-se que, até ser atingido o estado de equilíbrio, diminuam as quantidades de SO3 e NO e aumentem as quantidades de NO2 e de SO2, porque vamos para as opções. Opção A. A concentração de NO é superior à concentração de SO3. Opção B. A concentração de SO2
é inferior à concentração de NO2. Opção C. O quociente da reação é inferior à constante Kc, ou então opção D, que diz o quociente da reação é superior à constante de Kc. Com base nisto, vocês vão procurar qual é a alternativa correta. Então, para a aula de hoje nós falamos sobre quociente da reação. Nós vimos que é possível, num dado instante, procurar uma constante para podermos saber em que sentido a reação está a fluir, se é sentido direto, se é sentido inverso, ou se naquele instante a equação já tinha ou então se naquele instante a reação já tinha atingido o estado de equilíbrio. E também vimos exemplos de aplicação que poderão servir de apoio para a resolução de trabalho de casa. Até lá, não se fica na casa.